Oi pessoal, Olá. eu sou o Rodrigo, Eu sou o Celso, e hoje a gente vai bater um papinho sobre mais um tema de trânsito, afinal, né, é sobre isso que o programa fala. Então começa aí, professor Celso. Vamos falar de celular? Pois é. Vamos falar de tecnologias. Eu queria abrir um pouco o leque e pedir que quem está nos acompanhando imagine a seguinte cena. Talvez você nunca tenha entrado num cockpit de um avião ou num carro de Fórmula 1, da NASCAR aí, da NASCAR não, como é que se chama nossa corrida de casa? Esqueci agora. Peguei ele não é entende NASCAR, nada de automobilismo. Daqui um pouco ele lembra. Não, aqui tem os filhos do Galvão Bueno lá. Então, pois é, né? Isso, Aquela Cacau corrida Bueno, aqui em Pinhais, Ingo Hoffmann. Viu? Eu lembro até o nome dos caras. Daqui um pouco ele vai lembrar. Ou talvez você tenha tido a oportunidade de entrar uns joguinhos, os games tem um monte disso, né? Você vê o painel do carro e tal, nos simuladores, você vê um monte de equipamentos eletrônicos e tal. Mas se você já entrou num táxi padrão, aí deve ter em toda a cidade, talvez você já tenha percebido que ele tem lá o rádio, sempre tem um rádio, né, para ouvir a musiquinha dele. Ele tem o rádio PX, ainda se chama assim, para central de rádio, se for um rádio táxi, isso ainda é muito comum. Daí ele tem um GPS, né, que faz os mapas, e aí ele tem um smartphone, normalmente, né, um grudadinho aqui. Isso, com o serviço de chamada, né, o táxi. De chamada online, por aplicativo. Por aplicativo. Fora o painel do carro. Será que esse cara dá conta de tudo isso? Bom, o motorista do táxi está dando conta, né? Pelo menos ninguém está medindo isso, né? Deveria. Mas veja só, nós temos um monte de gente, talvez seja o caso de quem está nos ouvindo, que não sequer conhece bem o painel do próprio carro. E se acender uma luzinha lá de repente, o cara nem sabe do que se trata. Vai esperar, né? Vamos esperar para ver como. O que já é um problema, mas isso é um assunto para um outro programa, né? Você tem que conhecer a máquina que você está conduzindo, né? Bom, a maioria das pessoas teria dificuldades, tem naturalmente dificuldades nessa atenção dispersa. E veja só, não sei se você imaginou esse veículo andando ou parado. Se parado já pode ser complicado, imagine você dirigindo. Então, são habilidades que não são ensinadas na autoescola. E daí toca o celular. Pois é, e aí toca o celular. Rodrigo, você que é do meio acadêmico, o Rodrigo é professor universitário, ele é doutor, viu? Doutor. Veja só que desgraça. Não sei se você conhece, tem um cara que assim, ele é meio que um ídolo, é um grande mestre, um grande inspirador do pessoal da imprensa e do marketing. Um canadense que criou o conceito de o meio é a mensagem. Isso aí, Marshall McLuhan, grande livro. McLuhan. O livro O Meio e a Mensagem traz uma série de conceitos que esse cara, que era filósofo, professor, pesquisador, cientista, ele foi de tudo um pouco, uma biografia genial. Procure na Wikipédia. O Meio e a Mensagem foi um livro que vendeu muito sucesso no mundo inteiro. Até hoje, está na 46ª edição. Ele criou referências para um monte de gente, inclusive para gente do trânsito. Talvez eu seja o único no Brasil a estar falando disso, mas eu vi quando eu li o livro e entendi o conceito de meios quentes e frios, já explico o que é, eu saquei que ali tinha isso aqui deveria ser o motivo pelo qual deveria ser a base da defesa de não usar o telefone no carro. Ele dizia o seguinte, grosseiramente, me perdoem, mas só aproveitar o nosso tempo, se você comparar, por exemplo, televisão e cinema, a TV é um meio quente e o cinema é um meio frio. Os meios frios fazem você se dedicar muito mais para receber a mensagem ou para complementar a mensagem. Então é mais provável que você preste mais atenção na mensagem do filme, se emocione mais, se envolva mais no cinema do que na TV. Obviamente você está num ambiente sem perturbações no cinema. Escurinho. Né? Tem todo o tamanho da tela, ali na qualidade televisão. Da imagem, do Só que, som. claro, quando o McLuhan escreveu isso foi em 68. Não a televisão tinha era aquela televisão pequena, preta e branca ainda, né? Então, além da questão das evoluções tecnológicas, né, você tem que levar em consideração que esse mesmo efeito será diferente para mim do que para o Rodrigo e para você. Quer dizer, cada pessoa tem mas em linhas gerais esse efeito se aplica. Bom, a TV é um meio quente em relação ao rádio. Isso quer dizer que se você ouvir uma notícia no rádio, é mais provável que você fixe isso que você ouviu do que se você ver na TV. Nossa, mas como é que pode? Porque a TV vai ter imagens e tal. Pois é,
A TV oferece tanta coisa que o seu cérebro se acomoda. Você se dispersa. O teu processo mental é muito mais cômodo, você se envolve menos. No rádio você imagina e isso faz com que os processos de percepção, e isso vale para a educação como um todo, né? Lá na Tecnodata Educacional onde eu trabalho a gente leva muito isso em conta. Quando você leva a mensagem num canal frio, você está mexendo com outras partes da mente da pessoa e é mais provável que ela fixe o conteúdo. Bom, McLuhan dizia que não há meio mais frio, mais provocador, que mais exige de quem vai receber, quem vai se conectar nesse canal de comunicação do que o telefone. Porque você é um canal, naquela época, né? Porque é um canal de duas vias. Porque a televisão é uma via, o cinema é uma via, o rádio é uma via, você só escuta, ouve e tal. O telefone está ouvindo e falando ao mesmo tempo. Você tem o compromisso do diálogo. É. Bom, primeira vez que eu escrevi isso num artigo no Portal do Trânsito, choveu de manifestações assim, não, mas espera aí, se eu não posso falar no telefone celular, porque rouba muito no meu processamento mental, é esse que acontece, então eu também não posso falar com a pessoa que está do lado. Aí tem outra coisa importante. Há no nosso cérebro também, eu não vou entrar em questões neurológicas porque não cabe aqui, mas eu acho que é fácil de você, mesmo sendo leigo, entender o que eu vou dizer. Quando você está no trânsito, você precisa de muita percepção visual. Nós até autorizamos a nossa lei, isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, assim, nós autorizamos alguém que é deficiente auditivo dirigir, mas jamais alguém que é deficiente visual. Né? Não precisa nem muita explicação, é questão de bom senso. Visão é fundamental no trânsito. Sim, mas o que visão tem a ver com o telefone? Acontece que, se o Rodrigo está dirigindo e eu estou aqui na posição de carona dele, e ele está conversando comigo, ele precisa ver o meu olhar, a minha expressão no meu rosto, mas basta ele dar uma olhadinha de vez em quando e ele pode dedicar a visão dele 100% para o trânsito e seguir essa conversa com a pessoa que está do lado, só falando, sem olhar para mim. Apesar de tem gente que tem a mania de ficar, olha até para trás quem está no banco de trás, imagine o perigo. Mas esse é um mecanismo acessível à maioria das pessoas. Diferente de que se ele estiver sozinho no carro e eu ligar. Primeiro porque o toque no telefone já vai distraí-lo, por mais que ele se controle. Por isso que a recomendação é a seguinte, vai dirigir, desligue. Não deixa nem na gemidinha lá, no modo vibrar. Porque aquilo ali vai te distrair e no trânsito, às vezes, uma fração de segundos é suficiente para você perder o controle. Imagine, você está a 100 km por hora, você percorre metros 110 km por hora, né? E aí? Ou mais, né, como algumas pessoas tentam, mas mesmo 60 km por hora dentro da cidade pode ser suficiente para uma distração dessas. Bom, se eu ligar para o Rodrigo e começar uma conversa com ele no telefone, sabe o que acontece na cabeça dele, na sua, de todos? Parte do processamento visual do cérebro dele é ocupada para formar a minha imagem. Isso mesmo. E isso meio que independente se ele me conhece ou não. Porque ele pode perceber no tom de voz, o Celso está preocupado, ou o Celso está brabo, ou ele queria me dizer uma coisa e não está falando. Isso tudo é feito utilizando capacidade de processamento mental. Então, falar ao telefone rouba muito mais atenção do que falar lado a lado. Inclusive, tem muita gente da área de vendas que diz o seguinte, teu cliente não está te atendendo, ligue. É verdade. Dê um jeito de falar com ele no telefone. Você deve ter tido experiências assim. Não tem nada que desconcentre mais uma reunião do que o toque de telefone. Pois quando você está dirigindo, não tem nada que desconcentre mais do que o toque do telefone. Nada irrita mais uma reunião do que um telefone vibrando. Porque pior que tocar é quando todo mundo bota o telefone... E aí tem pessoas que não aprenderam a desligar a chamada. Você não precisa cortar a chamada, né? Quase todos os aparelhos têm isso, né? Você dá um toquezinho ali em determinada tecla, dependendo do aparelho, ele para a chamada, seja a campainha sonora ou a gemidinha, né, que tanto atrapalha, é uma questão de respeito para os outros. Né? Agora, no trânsito, é uma questão de respeito com a vida. Né? Sobrevivência. Se você está dirigindo e toca o telefone, no meu caso, eu calça jeans aqui, até eu tirar o telefone da calça, já era. Eu já estou muito distraído. Pego o telefone para conversar, ainda vou tentar olhar para cá, olhar para lá, é óbvio que não vai dar certo. Né? E a gemida do telefone incomoda, o WhatsApp incomoda, né? A mensagem e tal, você está dirigindo, bzz, bzz, bzz. Porra, está exigindo a tua atenção. E isso não é um problema só do trânsito, né? Porque eu como sou professor sala de aula, né? Deve ter muito disso.
A sala de aula tem, mas me incomoda muito menos do que quando o aluno vai estudar em casa. Ele tem dificuldade para estudar, porque você fala, ó, leia esse texto, ele tem 20 páginas o texto. Aí ele está lendo, já era. Já não se tem mais foi a texto. concentração. Já é. Ainda mais se é um assunto que ele não curte muito e tal. Que Pois é, tá na faculdade. A gente passa muito por isso, né? E mesmo no mestrado, né? Eu dou aula no mestrado, continua sendo a mesma coisa. O cara tá lá estudando no mestrado, esses dias um dos meus alunos colocou no próprio Facebook. Pessoal, desculpa, mas vou sair do Facebook porque eu não estou mais conseguindo me concentrar no meu mestrado. Porque ele estava escrevendo, já era. Mesmo que ele não atenda aquela chamada, a concentração foi embora. Nós começamos falando de tecnologia, né? As tecnologias todas que estão aí, elas estão para nos servir. Ninguém há de querer em sua consciência que os carros deixem de ser equipados com o melhor da tecnologia, com o computador de bordo. Hoje isso está se tornando relativamente comum, porque isso tem uma relação direta com a segurança. Só que parte dessa tecnologia justamente está no caminho contrário, né? A alta tecnologia está atrapalhando a segurança. Então, deveríamos repensar ao mesmo tempo as duas áreas. Por um lado, ajustar as tecnologias para que elas sejam menos invasivas e preparar as pessoas para utilizá-la, né, de forma adequada. E por outro lado, conscientizar as pessoas desses perigos. Claro. Para encerrar esse assunto do celular no trânsito, Rodrigo, uma coisa bem importante, pouca gente está se dando por conta disso. O uso de smartphones, assim, de uma forma genérica, seja para redes sociais, ou navegar na internet, jogos, até games, as pessoas saem na rua as jogando, pessoas são meio maluquinhas. E não se dão por conta que estão num ambiente perigoso, tem feito com que aumente muito, tem aumentado muito o número de atropelamentos causados por pedestres que estão distraídos no trânsito. Muita gente vai correr e tal, vai caminhar com o fone do ouvido ouvindo música. Acho que, dependendo da habilidade da pessoa, não chega a comprometer. Mas aquela pessoa que se entusiasma e começa a cantar junto e tal, talvez se distraia por causa disso. Cada um tem que achar o seu limite. Acho que em 2004, 2005 foi feita uma campanha, se não me engano, na Holanda. Eles desenharam, sabe aquelas pessoas mortas no trânsito? Que desenham com giz na calçada? Eles desenhavam com giz na calçada com um iPod. Porque as pessoas estavam morrendo atropeladas por causa do fone. Por esse motivo. Agora imagine você que... Agora imagine você fazendo assim, andando na rua. Agora imagine você no carro e daí, de repente, aparece do nada um pedestre atravessando sem olhar para as ruas, para os lados, e você atropela e mata uma pessoa. Daí você vai descobrir que essa pessoa... Ou põe ela numa cadeira de rodas, não sei o que é pior, né? Qualquer arranhãozinho, se você derrubar uma pessoa, você já vai se sentir muito mal, né? E às vezes a culpa nem é sua. E às vezes você, como condutor, não teve muita chance de evitar porque, né, a pessoa é que se expôs muito ao risco. E essa é a parte cruel do ambiente, desse jogo trânsito. Porque mesmo quando você toma todos os cuidados, ainda assim, né, é uma situação potencial de risco. E como é que resolve tudo isso? Não tem resposta simples, mas tomar consciência, né? Você, por exemplo, você que tem nos acompanhado aí, compartilhe o vídeo. Não é só para dar audiência para nós, verdade, é bom, verdade. Né? Mas porque as pessoas conversam muito pouco sobre isso. As pessoas normalmente têm uma relação com o trânsito assim, que coisa desagradável, agora estão multando um monte. Peraí, em primeiro lugar, só toma multa quem desobedece a regra. Se todo mundo fosse educado, não precisaria ter multa, né? Começa por aí. Então tem multa, tem fiscalização e tem multa porque as pessoas não cumprem o que foi acordado. Alguém pode dizer assim, mas até no futebol, que são profissionais, conhecem as regras, tem o trio de arbitragem. Pois talvez a gente nunca tenha um trânsito sem fiscalização. Talvez não, porque isso é do ser humano, né? Talvez não. Próxima partida do Campeonato Europeu de Futebol vai ter o árbitro, vai ter porque senão, né, as pessoas passam do limite. Mas não precisava ser essa barbaridade que é, né? O Brasil está entre os 5 países que mais matam gente no trânsito. Pelo amor de Deus, né? Dá para morrer de outras coisas, né? Mais elegantes, mais chiques, assim como morrer de velho. Né? Que é bem mais legal, né? Eu acho bem mais legal. Aquela coisa de morrer com 102, 103 anos, né? Bem mais legal. Por que não? Mas então é isso, hein, pessoal? Compartilha aí, né? Como o Celso já disse. Mas assim, comente, veja o que você acha, dê a sua opinião. A gente quer ouvir o que você tem a dizer. Pode criticar. Pode criticar, a gente não é dono da verdade e tal. Beleza? Falou! Tchau.